E aí, cara, beleza? Professor Fernando daqui novamente para falar um pouquinho sobre vendas. Mais um vídeo sobre vendas aí dos 100 vídeos que eu prometi. Vamos continuar. Falando sobre vendas, né? É lógico que você está tudo preocupado, estruturando a sua equipe de vendas, colocando aí SDR, o BDR e o Closer, né? Fazendo toda a jornada de compra do seu cliente, preocupado com isso, mas será que essa é a forma correta, adequada? Esse é o canal? Esse é o jeito? Essa é a primeira preocupação? Estruturar ali o SDR, o BDR e o Closer? Bom, existem várias ideias, existem várias abordagens, online, offline, mas vamos falar de coisas simples aqui, pensando nessa jornada, né? Quando eu falo de SDR, BDR e o Closer, o SDR é o primeiro atendimento, o BDR é o cara que vai desenrolar, explicar toda a sua solução, beleza? Lembrando que o vendedor apresenta soluções e não um produto ou serviços. Anota essa. Depois vai chegar no closer, que é esse cara que vai fazer o fechamento, que é o cara que pode abrir, fechar, negociações, etc. Essa é a jornada de compra do ponto de vista da empresa, certo? Onde você trabalha ali. Não sei se você é SDR, se você é closer, se você é BDR, quem que é você? Caiu um negócio aqui. Mas imagina um piloto de Fórmula 1. Ele pode ter a melhor máquina e a melhor estratégia à sua disposição, mas de nada vai adiantar esse arsenal de possibilidades se, depois da largada, ele não tiver disciplina e habilidade necessária para executar a corrida como planejado. Sabe por quê? Pensa lá, novamente, o SDR, BDR, Closer. Se você é o SDR e quiser fazer o fechamento, tá errado. Por quê? Porque você não está fazendo o seu papel de piloto. Lembra? Papel do piloto. Piloto é piloto. Ele tem que conhecer toda a jornada, mas não executar tudo. Ele é o piloto, ele tem que pilotar muito bem. Tá? Em outras palavras, a execução que diferencia uma ideia comum daquelas ideias que realmente podem transformar o futuro de qualquer negócio. Então não adianta você ficar aqui, poxa, se eu fosse lá trocar a roda. Cara, então você não é o piloto. Então seu cara vai trocar a roda. Então você tem que executar o que foi combinado, tá? E executar de verdade, e não ficar imaginando, se eu fizesse, executar. Então quando você fala em vendas, empreendedorismo, né, você tem que entender o que está acontecendo no mercado, tem que estar antenado, sim. Você é o cara de marketing em cadeiras móveis, beleza? Então você tem que saber o que está acontecendo em móveis, cara. O negócio de móveis. Você tem que conhecer sobre marketing, mas você tem que saber sobre marketing em móveis. No seu produto, daqui a pouco eu não conheço o mercado de móveis, mas móveis de alto padrão, baixo padrão, de atacado, você tem que conhecer de móveis. Aliás, esses tempos atrás até conversei com um dos caras que mais entendem sobre móveis no Brasil, que é o cara que era o ex-diretor da Gemaid, um cara incrível. Depois eu posso até colocar o link dele aqui para vocês verem. É um podcast que eu gravei com ele. O cara absurdamente incrível. O cara fala sobre pessoas. Fala várias estratégias, várias coisas, mas no final das coisas, nas contas, são pessoas. Voltando aqui. Como você vai fazer para inovar nessa situação? A inovação ela pode ser a chave para identificar demandas não atendidas dos clientes e criar soluções que os concorrentes não estão oferecendo. Mas como que eu identifico, como que eu vou inovar aqui? Você está quase sendo engolido pelo processo, acabou de falar que eu tenho que fazer meu papel, executar ele corretamente. Falei, tá, beleza. Vamos mudar um pouco o cenário. Vamos pensar na lojinha. Tem a loja de roupa. Tem a loja de rua, tá? Offline. Loja de rua. Que já não é tão comum, né? Hoje em dia a loja de rua é um grande monstruário. Só que esse grande monstruário, como que você faz para fazer o cliente entrar nele? Você coloca eu lembro de uma loja, não lembro o nome agora, mas é uma loja de roupa muito engraçada, que fiquei muito amigo do cara que trabalhava lá, e eles davam balinha na porta. Davam balinha de hortelã na porta. Então a gente queria uma balinha de hortelã, passava na porta. E aí ele só dava balinha se entrasse. Era muito engraçado. Você acabava entrando. E era descontraído e realmente, era uma época que comprei vários produtos lá e fiquei amigo desse cara. Em São Paulo, é muito comum, você vai, por exemplo, na galeria da 25 de Maio, galeria do rap, galeria do rock lá em São Paulo. Cara, a galera só não pega você pelo pescoço.
Mas eles vêm e o cara para na sua frente, não, entra aqui, não, vamos, o tempo inteiro fazendo você entrar. Pelo modo mais comum de todos, chamando, literalmente. Não é call to action. É buscando você no corredor. É chamando, cara, você tá procurando o quê? Camisa? Aqui, ó. A calça é ali. É o cara, ele é meio que um SDR da loja física. Ele fica ali no corredor, olhando pra você, perguntando o que você precisa. E meio às vezes você não precisa de nada, você tá só olhando, né? Você tá, tô visitando aqui, tenho 200 pila na conta e se eu ver alguma coisa que eu acho muito legal, eu compro. Mas ele vai meio que direcionando você já, fazendo esse filtro, entendeu? Fazendo esse pré-filtro para você. Então, isso é uma forma inovadora que os caras fazem há muito tempo lá, mas lá a galera é muito experiente, macaco velho. Mas tem que ter coragem para fazer isso, porque vai ter lugar que não vai dar certo, tá? E quando eu falo coragem, não é corajoso, não, é porque você tem que ter coragem enquanto empresa, de poder testar, poder errar, e testa rápido, falha rápido, aprende rápido e transforma essas lições aprendidas em diferenciais competitivos. É isso, essa é a ideia, entendeu? De executar o que foi combinado, mas ter liberdade para ser criativo e testar ideias novas, diferentes. E se não der certo, tá tudo bem, desde que seja rápido e não gere tanto desperdício, porque às vezes uma ideia que não dá muito certo gera um desperdício de tempo, de energia, às vezes de dinheiro. Então, para você conseguir ser um bom vendedor, você tem que entregar soluções, não produtos e serviços, né? Então, quando você adquire um produto simples, como por exemplo uma garrafinha de água, cara, geralmente você não imagina como que foi para aquela garrafinha chegar na sua mão. Você só vai lá, entra na lojinha, tem uma geladeira, você pega a garrafinha, faz o Pix, acabou, fechou a compra, você tem R$2 na mão e nem mais, menos ficção ainda. Mas hoje ninguém tem dinheiro mais. De qualquer forma, Pix é muito fácil. E ainda assim, você não tem noção de como foi para aquela garrafinha estar no lugar certo, na hora certa e para a pessoa certa, que é você, que passou ali com sede naquele momento e tem uma garrafinha de água geladinha te esperando por R$2. Acho que isso nem tem mais. Agora é 5, 10, algumas até 20. Acho que ia pagar 40. De qualquer forma, o que eu quero dizer é que vou traçar com você aqui uma jornada percorrida por essa garrafa para você entender mais ou menos como é que foi. Foi, por exemplo, assim, começou uma pesquisa de mercado, certo? E tudo começa com a pesquisa de mercado, identificando essa necessidade crescente dos consumidores por produtos sustentáveis que reduzam o uso de plástico descartável, que é uma garrafa reutilizável. E aí teve o designer, né, que foi lá e trabalhou na criação de um modelo que seja ao mesmo tempo estético e funcional e que escolhe os materiais adequados, que sejam duráveis e que não deixa gosto na água. E aí veio o protótipo, que é o teste ali dos designers, né? Uma vez que o projeto é finalizado, ele passa para a fase de prototipagem, onde é testado e ajustado para garantir que esteja alinhado com os padrões de segurança e qualidade. Só então começa o processo de produção em massa. E não acabou. Vamos lá. Depois disso, eu tenho que colocar para o mercado, o famoso go-to-market. E como que eu faço isso? A equipe de marketing desenvolve estratégia para comunicar os benefícios da garrafa de forma clara e impactante. Elas criam campanhas que destacam a importância da sustentabilidade e apresentam a garrafa como uma solução para pessoas que buscam reduzir o impacto ambiental. Por quê? Porque hoje é uma das palavras-chave para qualquer negócio, qualquer solução, sustentabilidade. Seja ela financeira, ambiental ou econômica. Tá? Começa a colocar a palavra sustentabilidade dentro do seu discurso, aí, do seu script de venda, da sua abordagem. Sustentabilidade. Use isso. Por quê? Porque é o presente, não é nem o futuro mais. Depois que foi criada toda a estratégia de marketing, de abordagem e tudo que os benefícios ali, os atributos, benefícios ali da sua solução, começa o processo comercial. E aí a equipe de venda começa a arregaçar, trabalhar, posicionar os produtos nos pontos de vendas corretos, né, como lojas de artigos esportivos, supermercado, e-commerce, etc. E aí a distribuição, que é altamente complexa, que é a logística, que também tem um papel importante, organizando toda a cadeia de distribuição, desde a fábrica até os pontos de venda, assegurando que essa garrafa chegue em boas condições e no momento certo.
Porque não adianta chegar lá num dia que eu não tô, ou num dia que não tá solzão, aquele dia que eu não tô com sede, que eu não vou querer. Aí fala, mas é só vende no dia de sol? Mas não, água não. Mas é interessante ter essa água geladinha no dia de sol, né? Vamos concordar, enquanto cliente aqui. E aí, as equipes de atendimento ao cliente também têm que estar preparadas para responder às dúvidas, problemas, fornecer garantia de que dão tranquilidade aos consumidores. Esse é um exemplo muito simples que demonstra um produto muito simples, que é uma garrafa reutilizável, como que ela passa por um ciclo complexo até chegar na sua mão. Então, quando entendemos essa jornada, valorizamos mais valorizamos cada vez mais esse processo. Porque não é um processinho simples, não é um processinho, eu só vou pegar a garrafa, eu vou tomar, eu paguei e tal, não tô nem aí. Não. O processo muda de acordo com cada produto ou serviço. Por que eu falei não? Porque o maior objetivo é mostrar que por trás de tudo que a gente consome existe uma cadeia de processos, procedimentos, que foi pensada para que aquilo tivesse na disposição do seu cliente. Então, no final das contas, o importante é vender, ok, mas quando eu consigo solucionar essa sede do cliente, vamos pôr literal aqui, porque a água, a sede e tal, mas solucionar essa dor do seu cliente da melhor maneira possível aos olhos dele, para atingir o objetivo dele, para desenvolver e cultivar a mentalidade do vendedor sempre atento às necessidades do cliente. Por que eu vou colocar a geladeira ali, perto da vitrine? Porque ele vai passar na rua, vai ver a geladeira, tá morrendo de sede, vai querer beber. Tudo esse pensamento, onde vai ficar cada móvel, tudo isso faz parte de eu entender, ouvir o cliente, prestar atenção e ser fiel, praticar a escuta ativa desse cliente, ter empatia com esse cliente e para testar a melhor alternativa. Por que eu falo testar? Porque esse exemplo eu quero que seja um open mind, né? Que abra sua mente para os conceitos importantes aqui, para que você consiga colocar em prática essa escuta, como que eu faço, como que eu determino uma estratégia, como que eu mantenho a mesma mentalidade ao longo de todo o meu período de vendas, ou seja, todo dia eu tenho que estar sempre olhando, criando repertório, gerando algum tipo de expectativa nesse cliente, fazendo algum tipo de chamariz, de chamada para ação, para fazer com que esse cliente não só passe pela minha loja, olhe e pense, talvez esteja com sede, vou beber uma água. Não. Para que seja lógico que eu vou beber uma água. Sabe? Tem um livro chamado Nudge, que significa toque ou dica. Nudge, N-U, de um economista. N-U-D-G-E, Nudges. Que dá um toque, assim, dá um cutucão, né, traduzindo ao pé da letra. Por que eu estou falando desse livro? Porque hoje em dia no mercado offline, fora, loja física, você tem que fazer o tal do convencimento para esse cara entrar. Como que eu faço para esse cara entrar na minha loja? Uma loja que ele nunca viu, nem todas as lojas têm uma vitrine adequada ali. Como que eu faço esse cara entrar? Eu falei aqui de um mercado de água, então coloca água na cara do cliente. Mas como que eu faço para ele entrar, para ele reparar na minha água? Porque hoje a gente anda como? Olhando para o celularzinho, certo? Eu acredito que foi nesse livro, mas de qualquer forma é um baita livro, se quiser ler, pode ler. Fala sobre ideias inovadoras, tá? Muito legal. Recomendo. O ponto o cara fez uma amarelinha, um jogo de amarelinha, sabe? No chão. E aí a pessoa que tá andando na rua, na calçada, ele joga a amarelinha, pula ali e tal, se diverte, e no final, no céu lá, na amarelinha, né? Você não sabe o que é amarelinha, coloca no Google aí. No final, que é o céu, tá a foto, divirta-se mais um pouco entrando na nossa loja. O que ele tá fazendo? Qual que é a chamada aí? A chamada usa o chão também. Se todo mundo tá olhando para baixo, né? Tem aquela chamada também de localização. Você consegue chegar anúncio pro cara que está passando ali na sua rua, por geolocalização. Quem entrar naquele raio ali perto da loja do seu negócio, ele olha o seu anúncio. Tem esse formato também. Mas eu estou falando de estratégia offline, né? Então, além da vitrine, tudo que tiver na vitrine, cara, no chão. Chama atenção, sim.
Por quê? Porque, cara, todo dia eu passo ali e tem amarelinha, sabe? Aí, de repente, você faz uma vez por mês, você usa uma data comemorativa para usar aquele chão da sua loja, do seu piso, como estratégia para o cara entrar. Então faz uma amarelinha, faz aquele jogo da cobrinha pro cara seguir e tal, e entrar dentro da sua loja. No dia, por que não coloca o logo da sua loja todos no chão ali, pro cara pisar em cima e tal? Por que não coloca os passinhos ali pro cara fazer o passinho? Tem uma série de elementos que podem ser chamariz pro cara, no mínimo, falar, nossa, que legal, e dar aquela olhadinha pro lado que é a sua loja. E ali ele olha para a vitrine e ali ele vai ver, ali tem que ter alguma outra chamada para ação. A gente chama de call to action, né? A americanização, tudo é inglês ou alemão, tá tudo certo. Meu ponto é, existem estratégias digitais, mas estratégias criativas fazem parte de toda a experiência desse cliente. E onde esse cliente está, onde é que ele passa, onde é que ele anda, onde é que ele vai estar. Então, se ele estiver no celular, ele tem que olhar a sua loja. Se ele estiver olhando para baixo, ele tem que olhar a sua loja, a sua marca, seu logo. E se ele olhar, ele tem que ter alguma chamada. Cara, que legal, vou clicar, vou utilizar, vou fazer, vou apertar, vou pegar. O que você está fazendo para gerar consciência da sua marca? Todo mundo sabe, ou se todo mundo ouvir a sua marca, sabe que é você? Sabe que é ali onde é que é? Sabe qual site que é? Pensa nisso. Se você não está pensando nisso, está deixando dinheiro na mesa. Porque você tem uma marca e as pessoas não sabem qual que é a sua marca. Quem é você? Então não está marcando. E aí a gente vai entrar em outro assunto, brand e tal, mas eu não quero chegar nisso. Eu quero só pensar o que você está fazendo para fazer o cliente entrar na sua loja. O que você está executando para ele consumir sua água. Ele conhece todo o processo, a jornada? Por quê? Porque eu expliquei todo o processo, a jornada aqui. Por tudo isso que eu falei, não valeria essa água, não valeria um pouquinho mais? Olha toda a complexidade dela. Se você conseguir contar essa história por trás do seu produto, do seu serviço, sua solução, fizer sentido para o cliente, ele leva. Por isso que eu primeiro tenho que ouvir o cliente, para depois eu contar essa história. Mas eu mostrando para ele de forma que ele tenha consciência do porquê que a minha água é R$158,50. Eu vou falar, meu Deus, mas 150 então, mas aí, deixa eu te explicar. Então, tudo isso é a proposta de valor, a construção da narrativa, da proposta de valor, para você entender, mostrar para ele todo o cenário e dizer por que a sua é diferente, por que a sua é melhor, por que ele tem que comprar a sua, além de tudo, além do preço. Beleza? O Fernando é professor aqui, ajudando você a vender, desenvolvendo clientes.